Ele é dono de tudo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um devocional, Café com Vida, onde nos alimentamos da Palavra de Deus, nutrimos o nosso espírito, a nossa alma, cuidamos da nossa mente, entendendo tudo aquilo que Deus tem reservado para a minha e para a sua vida. Quero desde já dar as boas-vindas para você que tem participado aqui ao vivo conosco e também para você que está assistindo aí posteriormente. Deus venha falar profundamente ao seu coração. Quero desde já pedir aqui a sua colaboração e a sua contribuição, curtindo os nossos vídeos. Então, se você ainda não curtiu, aproveita agora para apertar aí no coração, no like, e também para que você compartilhe esses materiais, para que mais e mais pessoas também sejam alcançadas por essa palavra tão necessária, tão preciosa nas nossas vidas. Bom, hoje vamos falar sobre um tema, uma situação que ocorre muitas vezes na nossa vida, ou pelo menos a gente enxerga algumas coisas dessa maneira, onde em determinados momentos, em determinadas situações, parece que nós nos encontramos em uma casa sem dono. Você já teve essa impressão de estar num local, de frequentar um lugar que parece que ali não tem um dono, parece que ali não tem um gestor, parece que ali não tem ninguém olhando por aquele lugar, por aquelas pessoas, Simplesmente aquele espaço, foi deixado ao léu, aquela região ali ela não tem nenhum tipo de controle, não tem nenhum tipo de observação, não tem nenhum tipo de cuidado, muito menos de manutenção. Então dá uma impressão que é uma balbúrdia, uma baderna, não existe um controle, não existe uma rotina, não existem regras, os valores são dispersos, enfim, é tudo muito bagunçado, tudo muito misturado, é tudo muito difícil de identificar o que de fato ocorre ali, quem é quem, o que de fato as pessoas pensam, qual que é a linguagem que elas estão falando. Então, a gente se depara por alguns momentos na nossa vida, como esse. A nossa vida mesma, parece que muitas vezes ela está sem dono. Você já se sentiu um cachorro sem dono? Aquele que, como dizem, caiu da mudança, está perdido, não sabe para onde vai, está totalmente sem eira nem beira, está solto, enfim. E o fato é que quando a gente olha para a nossa vida espiritual e quando a gente olha para o reino de Deus e quando a gente olha para a igreja de um modo geral, e eu não estou falando aqui de igreja enquanto instituição, estou falando igreja enquanto corpo de Cristo, enquanto pessoas, estou falando de mim e de você. Às vezes a gente olha e parece que está uma bagunça tão grande, A gente fala assim, poxa, mas cadê o dono disso tudo? Ou seja, onde está Deus nesse momento? O que tudo está acontecendo dessa maneira? Jesus, certa vez, ele entrou no templo, o nosso texto não é esse, já vamos falar aqui o texto de hoje, mas Jesus vai no templo ali e eles transformaram o templo de Deus, o templo que era para adoração, para oração, enfim, para que o povo oferecesse o seu sacrifício a Deus, ou levasse o seu sacrifício ali para o sumo sacerdote. Eles transformaram aquilo num grande comércio, E Jesus, ele encontrou dentro de uma situação, dentro de um espaço geográfico, dentro de um espaço temporal, algo como isso que nós estamos falando, Parecia que ali não tinha dono, parecia que não tinha ordem, parecia que não tinha uma doutrina, não existiam regras, não existiam valores a serem cumpridos e estava tudo muito bagunçado. Mas quando a gente pensa dessa maneira, nós precisamos relembrar desse texto que nós vamos ler hoje, que é um texto que está lá no livro de Salmos, capítulo 24, versículo 1, onde o salmista diz o seguinte: ao Senhor pertencem a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Ou seja, o mundo em que nós vivemos, ele tem um dono, sim. A terra em que você habita, ela tem um gestor, sim. Isso mostra pra gente que Deus, ele é soberano de tal maneira que ele governa
sobre a vida daqueles a qual foram eleitos, né, do seu povo, eleito lá desde o Egito, né, o povo israelita, o povo hebreu, enfim. E esse Deus, ele criou tudo isso, ele criou toda essa estrutura. Deus, ele criou, né, as nossas vidas, né? Então, de fato, existe sim um dono. É claro que durante todo esse processo, se você ler de Gênesis, né, até ali o Novo Testamento e acompanhar as histórias a respeito do povo de Deus, nós entendemos que depois da queda de Adão e Eva, né, do pecado original, as pessoas elas tiveram ali a possibilidade de tocar as suas vidas, né? E Deus, de fato, nunca obrigou ninguém a segui-lo. Deus nunca obrigou as pessoas a se curvarem diante dele. O nosso Deus, ele tem uma postura, né? Ele tem um modus operandi, onde nós precisamos ouvir a sua voz, convidá-lo para a nossa vida. Deus, ele não é um invasor de casas, né? Falando casa aqui em relação ao seu corpo, ao meu corpo. Deus, pelo contrário, eis que estou à porta e bato. É aquele Deus que se pronuncia, se anuncia primeiro, né, antes de entrar. Mas nós precisamos dar lugar para Deus, né? Deus não vai invadir o nosso coração. Pelo contrário, ele nos conquista, sim, através dos seus atos, né, através dos milagres, através da sua palavra, através da sua revelação, através de outras pessoas. Nós podemos sim conhecer a Deus e permitir com que Ele entre nas nossas vidas. Mas o fato é que, mesmo Deus sendo esse gentleman, né, como nós observamos aqui no Novo Testamento, né, Jesus, dentro de um ministério muito bonito, né, de acolhimento das pessoas, de buscar os menos favorecidos, de buscar a viúva, o órfão, né, os enfermos. Então Jesus, ele de fato, ele não foi enquanto homem, né? Jesus, enquanto homem, ele não foi um carrasco, ele não foi um guerreiro, né? Ele não veio empunhando uma espada, um escudo, ele não veio num cavalo de guerra, não. Esse não era o propósito e nem o perfil, né, do nosso Deus. Ele veio justamente em forma humana, sofrendo a minha e a sua dor e mostrando que é possível sim nós vivermos de acordo com os mandamentos, nós vivermos de acordo com a lei de Deus, né? Amando a Deus em primeiro lugar e amando ao próximo como a nós mesmos. Então esse é o nosso Deus, esse é o Deus que rege a minha e a sua vida, mas ele é o Deus também que governa todo mundo. Nós podemos nos aprofundar mais nesse assunto, talvez num tema, né, mais escatológico, indo para Apocalipse, onde teremos ali o cumprimento, né, de várias profecias que foram feitas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, onde nós teremos a segunda vinda de Cristo, e aí será uma outra situação, será uma outra realidade. Mas diante de tudo isso, diante das adversidades do mundo, diante das diferenças do mundo, diante de salvos e perdidos, né, diante do joio e do trigo, o nosso Deus, ele continua reinando absoluto. Ele continua sendo o dono do mundo, ele continua sendo o dono da minha e da sua vida, né? Ele continua exercendo a sua vontade. Então, se você, por algum momento ou por algum motivo, enxerga ou sente no seu coração que as coisas estão sem dono, né? Parece que o mundo está sem dono, parece que está todo mundo por si, né? Não está assim, não. Nosso Deus, como o salmista diz, né? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe. Quando a palavra diz tudo, é absolutamente tudo, né? Tudo que foi criado na terra pertence ao nosso Pai, pertence ao nosso Deus. Então que você possa crer nessa palavra, que você possa tomar posse disso, entendendo que a sua vida ela não está desgovernada, né? Não é um carro descendo ladeira abaixo sem freio, não. O mundo não está desordenado, mesmo diante dos problemas, mesmo diante de pandemias, mesmo diante da violência que está instaurada, das mazelas desse mundo, mesmo diante de um caos, né, que nós observamos através dos nossos olhos, mesmo com tudo isso, Deus continua sendo Deus e Ele continua sendo dono de tudo isso. Então,
creia nessa palavra, tome posse disso. Deus é o dono, sim, da sua vida, né? Ele quem nos governa, Ele quem nos rege e Ele está no controle. Se você não entende ainda o porquê ou os porquês de determinadas situações ou daquilo que tem acontecido na sua vida, tenha calma, tenha um pouco de paciência, né? Creia no Pai, fique firme com Ele, que logo, logo você vai entender os motivos. Nós entenderemos o motivo de muitas coisas, mas nós precisamos esperar no tempo de Deus. Não vai ser no seu nem no meu tempo, mas é na hora que o Pai quiser nos revelar algo, quiser nos mostrar algo, aí sim, no tempo dele, nós vamos ficar sabendo, porque o tempo dele é o tempo certo, né? Ele não antecipa e ele nem tarda, ele vem na hora certa em nosso socorro. Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, que Deus abençoe a sua família, que Deus continue governando a sua mente, né? Governando os teus negócios, governando os teus sonhos, os teus projetos, que você venha prosperar cada vez mais, que você venha evoluir diante de Deus, sempre crescendo, né, diante do Pai, com muito amor, com muita humildade e com muita fé. Muito obrigado pela sua companhia, né? Um beijo no seu coração e nós nos encontramos aqui nos nossos próximos vídeos.